Eligiesc de novo na parada. Velho, se você tá assistindo esse vídeo em alguma plataforma, seja no Instagram, no YouTube, sei lá, cara, coloca um comentário aqui, dá uma curtida aqui, interage com a gente quer saber como é que vocês estão reagindo. Hoje, neste NG Pockets, temos perguntas muito bombásticas, então se liga aí, acompanha esse vídeo até o final. Essa pergunta aqui ela é muito contemporânea porque é um mal que acomete todo mundo. Olha aqui, ó. Minha mãe diz que ansiedade é falta de Deus. E aí, é verdade? E agora, hein? A ansiedade é algo que acomete muitas pessoas e existem muitos profissionais dessa área psicológica e psiquiátrica que falam sobre isso e tratam isso de várias formas. Embora existam várias e diversas linhas que falem sobre isso, né? Existe algo que fala muito ao meu coração, que é a ideia de que a ansiedade nada mais é do que você tentar viver um momento que é futuro. Por exemplo, eu sou estudante do ensino médio, tô no primeiro ano do ensino médio, mas eu já tô aqui querendo passar no vestibular. E aquilo tá me deixando tão ansioso, mas tão desesperado que eu quero resolver logo, mas para quem trabalha, eu tenho milhões de relatórios para entregar até o final do ano, eu quero fazer tudo hoje. Aí você fica ansioso, porque você quer trazer uma carga muito maior para aquele dia do que deveria. O Senhor Jesus nos diz, para cada dia basta o seu mal. E o mesmo Senhor Jesus nos diz que o fardo que Ele nos dá, que Ele coloca em nossos ombros, é leve e suave. É leve e suave por quê? Porque Ele carrega conosco esse fardo. Muitas pessoas ficam ansiosas muitas vezes porque tiram Deus da jogada. Passam a querer realizar as coisas pela sua própria capacidade, seu próprio esforço e do seu jeito e Jesus, Deus foi deixado de lado. Não necessariamente a ansiedade é falta de Deus, mas muitas vezes essa ideia de que nós queremos viver todos os males dos outros dias no mesmo dia e esquecemos de confiar em Deus. O Senhor Jesus nos disse que os lírios do campo, eles se vestem da melhor maneira possível, que os animais se alimentam e não se preocupam com isso. O desafio que o Senhor Jesus nos dá é: aprenda a confiar em mim, para que você não traga para a sua vida uma carga maior do que o próprio Jesus coloca nos teus ombros. Então, uma forma de pensar sobre esse tema biblicamente é entendendo que o exercício da confiança no Senhor é algo muito importante. Agora você vai falar: Gabriel, você já consegue fazer isso? Claro que não! Toda hora eu tô ansioso, querendo resolver um monte de coisa. Então, toda hora eu preciso me lembrar de que, peraí, eu preciso em alguns momentos da minha vida confiar que o que eu não estou enxergando possibilidade é porque o Senhor quer trabalhar a confiança. Portanto, uma das formas de você lutar contra a ansiedade é você aprender a confiar cada dia mais em Deus e não trazer os males de outros dias para serem vividos no mesmo dia. Outra pergunta aqui, polêmica. Solta uma bomba aí, editor. Pergunta polêmica. Olha só. Cadê? Deixa eu achar a pergunta. Perdi a pergunta. Cadê a pergunta? Aqui, achei a pergunta. Como lidar com o racismo e a homofobia de forma cristã? Nossa, esse tema é muito atual, né? A questão do racismo, da homofobia, isso pega pesado. Como é que a gente cristão enxerga esse tipo de coisa? Para nós, somos todos feitos criaturas de Deus. Toda vez que qualquer ser humano age para esvaziar a integridade da criatura de Deus, está agindo contra o próprio Deus. O racismo ele nasce no contexto de que alguns homens olham para outros homens e dizem: nós somos melhores do que vocês. Nós somos superiores a vocês. Qualquer tipo de preconceito é uma corrupção daquilo que Jesus nos mandou fazer. Jesus nos mandou amar a Ele e amar ao próximo. Se o próximo tem uma cor de pele diferente, se o próximo é mulher ou homem, isso não invalida. Tá, Gabriel, mas a questão da homoafetividade, a gente é crente, na Bíblia diz que a homossexualidade é pecado, vamos matar. Para com isso, cara. A gente tem que amar as pessoas. Se você quer mostrar o amor de Jesus para qualquer indivíduo que cometa qualquer tipo de pecado, não é pela via do ódio, não é pela via da agressão que isso vai funcionar, é pela via do amor. Vou te dar um exemplo. No Novo Testamento, Jesus se depara com uma situação que era muito comum naquele contexto. Uma mulher adúltera foi pega no flagra. E era comum que aquelas pessoas falassem: essa aqui é adúltera, lá no Antigo Testamento mandava apedrejar a adúltera.
Como é que Jesus lida com isso? Ele pega a primeira pedra, é isso mesmo, taca a pedra. Jesus pega e reverte esse trato da violência pelo trato do amor. E é interessante que Jesus pega a pedra e diz, olha, quem de vocês aqui não pecou? Que vocês atirem a primeira pedra. E eu fico imaginando a cena na minha cabeça, cada um soltando, tipo, muito constrangido. Se tivesse meme no século I, ia virar meme. Aí Jesus não vira pra essa mulher e fala assim, é isso aí, minha filha, vai embora, manda ver, continua aí com a sua vida. Não, Jesus vira pra ela e fala assim, olha, você já teve alguns maridos, esse que você tem agora não é o seu. Vá e não peques mais. Ele trata aquela pessoa com amor, mas também em amor a encoraja para que ela viva de modo diferente. Então, o nosso papel enquanto cristãos, com todo esse tipo de mazela social, de tensão, é agir da mesma forma que Jesus agiu. Ele é o nosso espelho, ele é a nossa esperança. É nele que nós olhamos e firmamos a nossa atitude. Então, a resposta para isso é, haja do mesmo modo que Jesus. Ame, mas também encoraje para que as pessoas conheçam o Cristo que liberta, o Cristo que salva. Essa pergunta é uma pergunta mais do coração aqui, olha só. Me sinto muito afastada de Cristo. Sinto que preciso começar, mas não sei por onde. Talvez você que está ouvindo essa pergunta, você esteja sentindo a mesma coisa, né? Como é que a gente pode responder essa pergunta? Primeiro ponto que eu queria dizer para vocês é o seguinte, nós temos sim a nossa relação pessoal e íntima com o Senhor, que se dá por meio da leitura da palavra e da oração, mas tem uma coisa que ajuda bastante a gente. Lá no capítulo 41 de Isaías tem um texto que eu gosto bastante, que diz o seguinte, e um ao outro ajudou e disse, esforça-te. O que significa isso? Significa que vai ter um momento que você vai estar mal, vai estar na bad, e você precisa de alguém perto de você para dizer para você, vai lá, cara, pega no tranco, esforça-te. E vai ter alguns momentos em que você vai ser o cara ali meio capengando e vai precisar que alguém te dê esse up e te coloque para cima. Tá, Gabriel, mas qual é o fundamento bíblico para isso? Vamos parar para pensar. Jesus, quando se refere à igreja, se refere a ela como corpo, como uma unidade de partes diferentes, unidade na diversidade. Agora pensa, este dedo só faz isso porque ele está conectado com todo o resto que faz ele fazer isso. Se eu cortar esse dedo, ele vai pingar aqui no chão e daqui 2 minutos ele vai estar gelado e não vai fazer mais parte desse corpo, não se moverá e ele começará a se deteriorar, a apodrecer, até que não sobrará mais nada. Às vezes, quando a gente amputa a nossa presença do corpo de Cristo, nós começamos a morrer, achando que a vida com Deus é uma vida sozinha. Nenhum ser humano é uma ilha. Tem um filme que eu gosto bastante, ele não é um filme cristão, mas, cara, tem muito de cristão ali, né? É um filme chamado Na Natureza Selvagem. É uma história real, conta a história de um jovem que ele decidiu viver sozinho na natureza. Aí ele pegou suas coisas, colocou a sua mala nas costas e foi viver na natureza. E aí ele começa a ficar mal, começa a ficar terrivelmente, assim, deteriorado fisicamente e tal. E no final desse filme tem um relato, vou contar spoiler, não quero nem saber. No final desse filme, ele ali querendo sobreviver, ele come uma planta que ao invés de ser nutritiva é venenosa. E no final do filme, ele escreve, é uma cena muito bonita, ele escrevendo no diário dele, ele diz o seguinte, olha, a felicidade só é possível quando compartilhada. Ele entendeu que a ausência do outro implica para ele tristeza. Então, o meu conselho para você é que você se relacione com a comunidade, procure um pequeno grupo, procure alguém que ama Jesus quanto você e viva com essa pessoa, porque é isso que vai dar esse ânimo para que você encare este vazio da relação com Cristo. Beleza? NGS que chegando ao final, depois dessas perguntas cabulosas que foram respondidas aqui, você sabe, né? Este é um ambiente interativo. O que isso significa? Que você está aí do outro lado da telinha, eu estou aqui do lado de cada telinha, mas nós nos conectamos e o ponto de conexão é a sua pergunta. Então busque a gente ali nas redes sociais que eu vou ler a sua pergunta e vou responder da melhor maneira possível. Valeu, galera! Tchau!